Fala minha galera, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos estudar um tema de extrema importância da geometria plana que é semelhança de triângulos. Tenho certeza que essa aula vai te ajudar demais na tua preparação para o Enem, para o vestibular, para as provas da escola, beleza? Então, quer aprender esse assunto? Siga o mestre! Então vamos lá, pessoal. Semelhança de triângulos, né? Qual vai ser a ideia? Veja só, inicialmente eu tenho um triângulo aqui ABC, certo? Esse triângulo ABC possui esse carinha aqui que eu vou chamar de ângulo 1, esse outro carinha que eu vou chamar de ângulo 2 e esse outro carinha que eu vou chamar de ângulo 3, beleza? Eu vou dar nome aos lados aqui, ó. O lado oposto a esse ângulo 1 eu vou chamar de A. O lado oposto a esse ângulo 2 eu vou chamar de B. E o lado oposto a esse ângulo 3 eu vou chamar de C, beleza? E aí eu vou gerar um segundo triângulo aqui para a gente analisar a semelhança. Vou copiar e vou colar esse triângulo aqui. Veja que eu gerei um outro triângulo idêntico, beleza? Só que aí o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou ampliar ele, eu vou aumentar ele. Na medida que eu aumento esse triângulo, o que é que acontece? Eu gerei um novo triângulo, beleza? Esse novo triângulo eu vou chamar de A1, B1 e C1. Observe que em relação ao triângulo anterior, os ângulos continuam os mesmos, ângulo 1, ângulo 2 e ângulo 3. Ou seja, dizemos que os ângulos do novo triângulo são congruentes aos ângulos do triângulo anterior. São ângulos internos congruentes, beleza? De mesma medida. E aí, o que foi que alterou de um triângulo para o outro? A gente já viu que os ângulos já mudou. Mas, obviamente, se eu ampliei o triângulo, eu aumentei a medida de cada lado, tá? Então, a medida de cada lado foi aumentada. Mas não foi aumentada de qualquer forma. Foi aumentada de forma proporcional, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí eu vou dar nomes aqui, ó. O lado oposto ao ângulo 1, eu vou chamar de A1. O lado oposto ao ângulo 2, eu vou chamar de B1. E o lado oposto ao ângulo 3, eu vou chamar de C1, beleza? Então, vê só, a definição de semelhança de triângulo é a seguinte: se dois triângulos possuírem ângulos congruentes, então eles são semelhantes, beleza? Então, como eu sei que esses dois triângulos têm ângulos, né, congruentes, então dizemos que o triângulo, esse primeiro triângulo aqui que é ABC, ele é semelhante ao triângulo A1, B1 e C1. Por que eles são semelhantes? Porque tem ângulos congruentes, beleza? Ângulos de mesma medida. Ok, então se esses dois triângulos são semelhantes, né, o que é que implica dizer? Implica dizer que os lados homólogos são proporcionais. Como assim, professor, lados homólogos? Ora, são lados correspondentes. Por exemplo, deixa eu escrever aqui para vocês o seguinte, ó. O lado homólogo desse lado A aqui, ó, vai ser o A1. Porque o A1 é um lado homólogo ao A. Porque os dois estão opostos ao mesmo ângulo. Então, quando isso acontece, eles são lados homólogos, ou seja, lados correspondentes, beleza? E quem é o lado homólogo a esse lado B aqui, ó? Veja que esse B está oposto ao ângulo 2. Consequentemente, o B1, que está oposto também ao ângulo 2, vai ser justamente o lado homólogo ao B. E, usando o mesmo raciocínio, né, o lado homólogo ao lado C, que está oposto ao ângulo 3, vai ser o C1, porque está oposto ao ângulo 3. Beleza? Então, nesse caso, escrevemos a seguinte razão.
A vai estar para 1, assim como B vai estar para B1, assim como C vai estar para C1. Triângulos semelhantes indica que seus lados homólogos são proporcionais. Tranquilo? Pessoal, tem outra definição também, tá? Se por acaso eu identificar que os lados homólogos são proporcionais, sem olhar para os ângulos, eu também posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Então, para dois triângulos serem realmente semelhantes, eu tenho que obedecer uma dessas condições. Primeira condição, ângulos congruentes. Se eu conseguir provar que os ângulos são congruentes, automaticamente os lados homólogos são proporcionais. Uma implica a outra. E vice-versa, se eu conseguir provar que os lados homólogos são proporcionais, os ângulos serão congruentes, tá? E, obviamente, os dois triângulos serão semelhantes. Então, para que esses dois triângulos sejam semelhantes, eu tenho que provar que os ângulos são congruentes ou que os lados são proporcionais. Uma implica a outra. Beleza, pessoal? Agora vamos imaginar outra situação aqui, ó. Vou pegar esse triângulo 1 aqui, copiar, colar, e ao invés agora de eu aumentar, eu vou diminuir ele. Vou diminuir um pouquinho, tá? Beleza, o que é que acontece aí agora? Mais uma vez, eu gerei um novo triângulo, que eu vou chamar de A2, B2 e C2. Lados A2, B2 e C2. Beleza? E aí, eu diminuí o triângulo, mas os ângulos continuam os mesmos. Aqui continua sendo o ângulo 1, aqui ângulo 2 e aqui ângulo 3. Observe que o triângulo ABC vai ser semelhante ao triângulo A2, B2, C2. Por que eu sei disso? Porque eu já garanti que os ângulos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, não mudou nada. Tranquilo? Então, o que é que implica? Nesse caso, os lados homólogos são proporcionais. O lado homólogo de A vai ser o A2, porque os dois estão opostos ao ângulo 1, tá? O lado homólogo AB vai ser o B2, porque os dois estão opostos ao ângulo 2. E o lado homólogo de C vai ser o C2, porque esses dois lados estão opostos ao lado 3. Daí eu vou montar a proporção. Triângulos semelhantes, lados homólogos proporcionais. A vai estar para 2, que é o seu lado homólogo, assim como B vai estar para B2, que é seu lado homólogo, assim como C vai estar para C2, que é seu lado homólogo, tá? E aí a gente monta a proporção. Tranquilo, pessoal? Agora, professor, sempre é fácil assim de identificar triângulos semelhantes? Nem sempre, meu pequeno gafanhoto, nem sempre. Vamos ver outra situação aqui. Vem comigo. Olha só, coloquei agora outro triângulo para a gente comparar com esse triângulo ABC. Esse outro triângulo eu vou chamar de DEF, beleza? Os lados eu vou chamar de X, Y e Z. Você pode perguntar, não, professor, acho que esses dois triângulos não são semelhantes não, porque é tão diferente um do outro. Aqueles outros que a gente fez agora há pouco, eles eram bem parecidos, apenas um foi ampliado e o outro foi diminuído. Mas esses dois triângulos aí, um não tem nada a ver com o outro. Não é bem assim não, pessoal. O que é que a gente tem que analisar? Os ângulos, né? Como as medidas são desconhecidas, a gente vai olhar os ângulos. Observe que os ângulos são exatamente iguais. Ó. Temos aqui o ângulo 1 com esse ângulo 1. Temos aqui o ângulo 2 com esse ângulo 2. Temos aqui esse ângulo 3 com esse ângulo 3. Ó. Os ângulos são iguais. Sim, professor, foi o que aconteceu então. É como se eu tivesse rotacionado esse triângulo e aumentado ele, tá? Eu só vou ter um pouquinho de cuidado quando for montar a proporção. Então, pessoal, a gente já identificou que os ângulos são congruentes. São ângulos de mesma medida. Com isso, podemos afirmar que o triângulo
ABC é semelhante ao triângulo DEF, porque já identifiquei que os ângulos são congruentes. Daí, os lados homólogos vão ser proporcionais. Só que aí os lados homólogos você deve ter cuidado. Não vá pensar que o lado C é homólogo a Y. Muita gente pensa dessa forma. Não vá pensar que o lado A é homólogo a Z. Então tem que ter cuidado. Como é que a gente vai fazer para não errar esse negócio de lados homólogos? Você vai olhar para o ângulo oposto. Ó. O ângulo oposto a A é o ângulo 1. Então quem que está oposto ao ângulo 1 nesse outro triângulo? É o X. Então A é homólogo a X e vice-versa. Então nesse caso vamos montar a proporção assim, ó. A vai estar para X. Assim como, quem é o lado homólogo AB é o... Quem é o lado homólogo AB? Veja que B está oposto ao ângulo 2. Quem é que está oposto ao ângulo 2 aqui? É o Y. Então, o lado homólogo de B é o Y. Daí a gente monta que B vai estar sobre Y. Assim como, e por último, ó, o lado homólogo AC vai ser aquele lado oposto ao ângulo 3. Ó. Quem está oposto ao ângulo 3 é o Z, né? Então, dizemos que Z é homólogo a C. Dessa forma, vai ficar C está para Z. Beleza? Então, vai ter algumas questões que a gente vai fazer. Você vai ter que fazer essa análise aí. Beleza? Então, pega essa ideia aí para a gente usar em resolução de questões. Siga o mestre. Vamos lá. Questão número 1. Qual o valor de x nos triângulos a seguir? Antes da gente resolver essa questão, eu vou colocar alguns lembretes. Primeiro lembrete é que em qualquer triângulo, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que equivaler a 180 graus. Então, se eu chamar aqui de ângulo alfa, beta e gama, a soma desses ângulos internos tem que equivaler a 180 graus, beleza? É a primeira observação. Segundo lembrete, em um triângulo retângulo, vale sempre o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o maior lado e o cateto são os outros dois lados. Então, teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Coloquei esses lembretes porque a gente vai usar nessa questão, beleza? Observe que eu tenho dois ângulos congruentes, né? O 56 graus e o 90 graus, que é o ângulo reto. Aí eu pergunto a vocês, garantindo que dois ângulos são iguais, o terceiro também será igual? E a resposta é sim, será igual. Por quê? A soma dos ângulos internos em um triângulo é sempre 180 graus, beleza? Então, nesse primeiro aqui, menorzinho, quando eu somar 90 graus com 56 graus, dá 146 graus. Então, para chegar em 180, está restando 34 graus. Então, 34 graus vai ser o ângulo que está faltando, o terceiro ângulo, que também vai seguir o mesmo raciocínio nesse triângulo maior. Esse ângulo que está faltando é 34 graus. Beleza? Com isso, eu já deduzo que os ângulos são congruentes. Daí, eu já sei que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Ora, se esses dois triângulos são semelhantes, seus lados homólogos são proporcionais. Beleza? Aí, vê só. O lado homólogo a 36 é o 18. Porque os dois estão opostos ao ângulo de 34 graus, beleza? Daí, 36 vai estar para 18, que é seu homólogo. Assim como esse x aqui vai estar para o seu lado homólogo. Quem é o lado homólogo a x? É aquele lado que está oposto a 56 graus. Que aqui eu não tenho, ó. Então, não vai cometer o erro e vai colocar 30 aqui, ó. Não pode esse 30. O 30 está oposto a 90 graus.
Beleza? Então, ele não é homólogo a x. Quem é homólogo a x é aquele lado que está oposto a 56 graus. Então, eu vou ter que descobrir quem é esse lado que está oposto a 56 graus. Não sei o seu valor, eu vou chamar de y, beleza? Não sei o seu valor, eu vou chamar de y. Então, eu tenho que descobrir esse y para continuar a proporção. Daí, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho menor, tá? No triângulo menor, quem é a hipotenusa? É o maior lado, que é 30. Então, hipotenusa ao quadrado. É igual a soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? É o 18 ao quadrado. E o valor de y que eu vou descobrir, né? Que é y ao quadrado. 30 ao quadrado, 900. 18 ao quadrado, 324. Mais y ao quadrado. 324 está positivo, passa negativo. 900 menos 324 dá 576. Como está a potência, eu passo uma raiz quadrada de 576. Essa raiz quadrada vai ser igual a 24. No caso aqui, centímetros. Beleza? Para que foi que eu determinei o valor de y? Porque y é o lado homólogo a x. Então, 36 vai estar para 18, que é seu lado homólogo, assim como x vai estar para y, que é seu lado homólogo. Só que y, por sua vez, vale quanto? Vale 24. Então, vou colocar 24 aqui. Beleza, pessoal? Montada a proporção, agora posso dividir aqui para simplificar, ó. 36 dividido por 18 dá 2, que é igual a x sobre 24. Posso dizer que tem um oculto aqui, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X vezes 1 dá x. E 2 vezes 24 dá 48 centímetros, que é o valor de x. Tranquilo? E aí a gente mata a questão 1. Questão 2. Na figura, o triângulo ABC é retângulo em A. ADEF é um quadrado e AB mede 2 centímetros e AC mede 6 centímetros. Quanto mede a área do quadrado? Bem, pessoal, vou resumir as informações aqui, ó. Esse triângulo maior é retângulo em A, tá? AB é igual a 2 centímetros, ou seja, de A para chegar no B vai medir 2 centímetros. Vou destacar aqui para vocês essa medida. AC, 6 centímetros, ou seja, de A para chegar em C, 6 centímetros. Além disso, ADEF é um quadrado. Ora, se é um quadrado, eu vou dizer que essa medida aqui, ó, vale x. E essa outra medida aqui também vale x. Porque quadrado tem 4 ângulos retos e 4 lados congruentes. Beleza? E aí, o que é que essa questão tem a ver com semelhança de triângulo? Para determinar o valor de x, eu vou encontrar pelo menos aí 2 triângulos semelhantes, beleza? Vou escrever aqui esse triângulo maior, aqui, para a gente entender a questão melhor, tá? Temos aqui um triângulo retângulo, esse triângulo aqui é o maiorzão, ó, ACB, tá? A altura aqui do triângulo mede 2 e a base mede 6. Essas informações foram dadas na questão, beleza? E aí eu vou pegar um triângulo um pouquinho menor aqui, que eu estou suspeitando que ele vai ser semelhante. O triângulo que eu vou pegar é esse daqui, ó. Tá? Que eu destaquei de azul. É o triângulo menorzinho aqui. Que é justamente o triângulo DEB. Beleza? Que também é retângulo, né? Que também é um triângulo retângulo. Só em destaque aqui. Esse ângulo aqui é 90 graus. Beleza? Agora veja só. Eu tenho que provar que esses 2 triângulos são semelhantes. Para isso, eu tenho que mostrar que pelo menos 2 ângulos são congruentes. Eu já sei que um que é 90 graus, né?
Se você observar, o vértice B pertence tanto ao triângulo maior como ao triângulo menor. Então, esses dois ângulos que eu acabei de destacar de azul aí são correspondentes, aliás, são congruentes, beleza? Se já tem um ângulo de 90 graus e um outro ângulo que coincide, com certeza o terceiro ângulo vão ser iguais. E aí a gente deduz que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEB, beleza? Se são semelhantes, implica dizer que os lados homólogos são proporcionais. Beleza, o lado homólogo A2 e o lado homólogo A6 serão, veja só, do triângulo DEB eu tenho as seguintes informações. Ó. Vou destacar aqui essa medida DE, que coincide com o lado do quadrado. Então, essa medida DE é o lado do quadrado, que é x. E essa outra medida aqui, ó, BD, quem vai ser essa medida BD? Essa medida BD vai ser a subtração. Subtração de quem, professor? Do 2, que é a medida total aqui, ó, tirando essa medida x, ó. A medida x que é daqui para cá. Tá? Então, pegando o total, que é 2, e subtraindo por a medida x, vai me restar justamente a medida BD. Tranquilo? Dessa forma, eu encontro os lados homólogos. No caso, o homólogo A6 é oposto ao ângulo 1. Quem vai ser oposto ao ângulo 1? Vai ser o x. Então, 6 vai estar para x. Beleza? Já o lado homólogo do número 2, aqui, ó. O lado homólogo do 2 é o lado oposto ao ângulo 2. Quem é? 2 menos x. Então, 2 vai estar para 2 menos x. Daí eu monto a proporção. Daí uso a propriedade das proporções, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos ter 2 vezes x, 2x. E 6 que vai multiplicar 2 menos x. Então, vai ficar assim, ó. 2x igual a 6 vezes 2 dá 12. 6 que multiplica menos x, menos 6x. Beleza? Trazendo para cá, 2x. Esse 6x que está negativo, trago positivo, que vai ser igual a 12. Daí vamos ter 8x igual a 12. No caso aí o 8 está multiplicando, eu vou passar dividindo. E aí eu posso simplificar isso aí por 4. E a gente deduz que x vai ser igual a 12 por 4, 3. 8 por 4, 2. X é a medida do lado do quadrado, beleza? Então, qual vai ser a resposta para essa questão? Resposta vai ser a área do quadrado. A área de um quadrado é você pegar o lado ao quadrado. Como o lado é 3 sobre 2, vai ficar 3 sobre 2 ao quadrado, que vai dar exatamente igual a 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Como a gente está medindo a área, vai ficar centímetros quadrados, né? Porque as unidades de medidas estão em centímetros. E aí a gente mata a questão número 2. Legal essa questão, né? Então, pessoal, vou finalizar a aula por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas acompanhe a aula 2, que vai aparecer em algum lugar da tela, beleza? Vamos resolver muitos exercícios na aula 2. Estou esperando lá. Tamo junto.